Bom, eu escolhi farmácia aqui na finca porque os professores eles são muito bons. A maioria tem mestrado e doutorado. Nós temos uma educação completa, bolsa rotativa, que isso facilita bastante para quem não tem condições de pagar o curso integral. A gente consegue formar profissionais mais capacitados para o mercado de trabalho e também mais versáteis. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca em Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Eu escolhi a Faculdade Metropolitana pelos títulos que os docentes possuem. A boa localização dentro da cidade e depois pela estrutura. E vou conseguir ingressar no mercado de trabalho sem problema algum. Vou sair do curso de Estética e Cosmética, uma profissional de excelência e muito capacitada. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca em Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E ao nosso lado, Felipe Gurjão. Ele é advogado e presidente dos Jovens Advogados de Rondônia, da OAB Rondônia, jovem. E é uma satisfação muito grande poder recebê-lo aqui em Sala de Opinião. Bem-vindo, doutor. Obrigado, doutor Aparício. Na verdade, uma grande satisfação para mim participar aqui da Sala de Opinião. E gostaria de mandar um abraço aos telespectadores que estão nos observando agora, nos assistindo. E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a advocacia, o início da carreira do advogado, à disposição de vocês para debater esse assunto. Doutor, a gente sabe que a OAB vem fazer um trabalho de uma relevância muito grande no estado de Rondônia. E os jovens advogados, tendo você como presidente dessa juventude, também tem feito uma vasta programação. Eu gostaria que falasse o objetivo do que é a OAB Jovem, qual é o objetivo desse movimento? Tá. Bom, a OAB, como você falou, ela sempre tem desempenhado um papel relevante na sociedade. Desde a ditadura militar, é a OAB que milita em favor dos direitos do cidadão, as nossas garantias fundamentais. E nesse atual momento de crise política e institucional que a gente tem vivido, a OAB, como sempre, tem desenvolvido esse papel fundamental e preponderante, na luta por um país mais justo, com menos corrupção. E a OAB Rondônia não tem sido diferente, não tem se esquivado de tocar em temas delicados e que, de fato, fazem muita diferença na vida do brasileiro. A gente, lá no Conselho Federal, com o presidente Cláudio Lamáquia, e aqui em Rondônia com o presidente Andrei Cavalcante. Que tem feito um trabalho extraordinário. Tem feito um trabalho esplêndido, Há alguns anos atrás, assinamos aqui, em consulta de todos os nossos presidentes de subseção, fomos favoráveis à cassação do impeachment da presidente Dilma. E agora, novamente, com essa nova onda de corrupção, a gente achou que o Brasil tinha entrado num estado de tranquilidade, mas com o presidente Temer aí não tem sido diferente. As denúncias de corrupção, de obstrução da justiça têm sido inúmeras. E a OAB tem se posicionado em favor do cidadão e contra a corrupção. A OAB, na época da presidente Dilma,
ela demorou um pouco para pedir, para entrar com a solicitação de impeachment, né? Agora, já no momento atual, com o presidente Temer, foi rápido essa propositura de levar para a Câmara a solicitação de impeachment. Você acha que houve uma mudança em que... Olha, eu acho que naquele momento, primeiro que tinham muitos processos, muitos inquéritos que ainda estavam correndo com sigilo, né? Como, por exemplo, no caso do senador Delcídio, que a OAB teve que pedir a quebra do sigilo pela primeira vez. E a gente não estava mais acostumado com impeachment, né? O último tinha sido com Collor, então a gente precisava reaprender como é que era esse processo, como é que a nossa Câmara Superior ia se portar, como é que o STF ia se portar, como a Câmara ia se portar, o Senado ia se portar. E agora, nesse segundo momento, a gente já estava um pouco mais acostumado, né? Acabamos de passar já tinha um exemplo, né? Já tinha um exemplo, sabia como é que o procedimento podia ser adotado, se ia demorar, se não ia. E eu acho que por esse motivo, e acho que por ter acesso mais fácil ao processo, às provas, o Conselho Federal, consultando sempre as bases, né? Os estados, os presidentes de seccional, acho que conseguiu dar essa resposta um pouco mais rápido. E foi por maioria quase que absoluta, né? Foi por maioria quase que absoluta. O Acre e outro estado que não... Não, o Acre, ele, até por essa dificuldade que a gente tem aqui no norte dos voos, né, o Acre não conseguiu pegar um voo a tempo para chegar à votação. Salvo engano, acho que o Amapá foi o único estado que votou contrário. Infelizmente, a gente não teve, acho que, a totalidade, né? Não foi por unanimidade, mas, de fato, os argumentos também do Amapá foram fortes também, né? A gente sempre tem que observar os dois lados, né? Tem que, né? O Amapá até soltou uma nota dizendo que ele achava que deveria ter sido dado um pouco mais tempo de defesa, né? Para a defesa da presidência. E também vai de se observar isso daí. Doutor, nós queremos saber também as propostas, quais são as propostas concretas da OAB Jovem? O senhor como tem feito um bom trabalho, tem percorrido também o Brasil, e aqui em Rondônia, com uma atuação bastante efervescente com relação à juventude da OAB, eu gostaria que o senhor falasse das propostas, das principais propostas, dos objetivos. Agradeço o elogio, né? De fato, a OAB Jovem, qual o papel, o que se presta à OAB Jovem, né? A OAB Jovem ela é uma comissão das Ordens dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, né? E essa comissão ela é responsável, né? Ela abrange todo aquele profissional com até 5 anos de inscrição. Não importa se ele tem 30, 40, 50, 60 anos, né? Importa é o tempo de inscrição dele nos quadros da ordem. E por ser aquele profissional com até 5 anos, é aquele profissional que está iniciando no mercado de trabalho. É aquele profissional que está no momento onde ele enfrenta as maiores dificuldades para se posicionar no mercado, para saber o que pode fazer, o que não pode fazer. A gente tem um código de ética muito restrito com relação à publicidade, à propaganda, ao marketing. Né? Bem rígido, né? Bem rígido. E a OAB Jovem, qual o papel dela? É encurtar a distância entre o advogado, que está recém-inscrito, a instituição, e poder, de uma certa forma, orientar ele no início da profissão, ajudar ele a se colocar no mercado, abrir as portas da instituição. Muitas vezes o colega vai para a reunião da OAB Jovem, que acontece aqui na nossa seccional, às vezes ele não se identifica, às vezes ele se identifica mais com uma outra comissão de direito do consumidor, de prerrogativas, de direito imobiliário. E aí, nesse momento, o nosso papel é abrir as portas para que ele possa experimentar ali dentro da instituição e se enganjar no que, de fato, faz mais o perfil dele. E a gente, ao longo eu estou na presidência da OAB Jovem, fiz 5 anos agora. E desde então a gente tem desenvolvido projetos como... A gente tem feito cursos de iniciação à profissão, onde a gente vai trazer matérias ali onde ele geralmente não aprende na faculdade, que é um gerenciamento de escritório, é um marketing, é uma oratória,
E a gente também apresenta ensino como, assim, aquele ensino inicial, sabe? Como se portar numa audiência, uma sustentação oral, como que você deve fazer, aquelas matérias que você não aprende na faculdade. Mas também atuamos nesse lado do direito em si, no direito do trabalho, direito consumidor, do direito constitucional, sempre trazendo as inovações e sempre ajudando ele a se aperfeiçoar. O profissional que sai de uma faculdade, um recém-formando em direito, depois faz a sua OAB e vai para o mercado de trabalho, e na realidade, muitas vezes, esse profissional vai para o mercado e tem um impacto, porque é diferente. A faculdade é uma coisa e exercer a atividade profissional é outra. Como que a OAB Jovem orienta esses jovens advogados para que ele possa realmente ter aquela capacidade, não a capacidade, ter as orientações necessárias para exercer a sua profissão? Olha, a gente tem tentado, na verdade, vendo essa dificuldade, começa a trabalhar um pouco mais na base. A gente tem um projeto muito legal que chama OAB Vai à Faculdade. A gente tem ido nas faculdades aqui de Direito de todo o estado, primeiro apresentar a nossa profissão, dizer que a advocacia vale a pena, porque a grande maioria dos estudantes de Direito ele tem a falsa ilusão de que conclusão no curso de Direito e a aprovação no concurso público é sinal de sucesso profissional. E quando você não dá certo no concurso A, B ou C, que aí ele vai tentar advocacia, como se fosse um prêmio de consolação. Primeiro a gente tenta fazer esse trabalho nas faculdades de mostrar o lado bom da advocacia. O que a advocacia tem de bom para oferecer para você, para a sociedade, né, num geral. E depois a gente atua das mais variadas formas, assim, mais variados projetos. Quais são os problemas mais assim, que aparecem mais de um jovem advogado quando começa a exercer? Quais são as dificuldades maiores? Olha, as maiores dificuldades são, primeiro, se colocar no mercado de trabalho. Saber o que você pode, o que você não pode fazer, como que você deve fazer para ter clientes, né? Para ter demanda para atuar. Né? A maior dúvida é se ele monta o próprio escritório, se ele vai trabalhar de empregado no escritório de advocacia já renomado, ou se ele vai trabalhar apenas como um prestador de serviço, mas sem montar um escritório, de uma forma um pouco mais informal, né? E aí eu sempre costumo dizer que vai depender do perfil de cada profissional, né? Tem profissional que tem o perfil empreendedor, de montar o seu escritório e de correr atrás e conseguir angariar ações, clientes, né? De uma forma ética, claro. E agora tem outros profissionais que têm um perfil mais assim de adquirir uma certa experiência num escritório mais já renomado, um escritório mais com mais bagagem, né? Adquirir essa experiência para depois alçar voos maiores ou fazer carreira em algum escritório ou em alguma empresa que tem um departamento jurídico, um advogado interno. Esse jovem advogado tem algum suporte na OAB? Existe algum suporte, por exemplo, alguma orientação? Vocês dão esse suporte para o jovem advogado ou não? Então, o suporte que a gente tem dado, que a gente tem conseguido oferecer são alguns convênios, que isso é para uma advocacia em geral, para todos os advogados, né? Tem alguns convênios que a gente consegue oferecer benefícios no comércio local e no Brasil que ele consegue economizar, por exemplo, lavanderia, livraria, cursos de pós-graduação. E a gente também, por exemplo, oferece espaço, a gente dá o espaço democrático que o jovem advogado, que o profissional no início de carreira precisa para se mostrar para a sociedade. Porque quando você se forma, não vem uma tarja assim, né? Aqui, sou advogado, né? Não dá para a gente andar com aquela, né? Posso lhe ajudar, né? Não tem isso. Então, de alguma forma, você precisa se mostrar para as pessoas, dizer que você é advogado, que você tem competência. Então, a OAB Jovem, ela sempre luta para dar o espaço para o jovem, né? Para que ele possa ir numa escola, fazer uma palestra, onde as pessoas sabem, poxa, esse é um profissional que, além de competente de tudo, ele contribui com a sociedade, né? Ele se doa.
Então, a gente tem tentado fazer dessa forma. A OAB Jovem também foi responsável por fazer um projeto que foi o Regimento Interno do Escritório Corporativo. Esse escritório corporativo ele é mantido pela OAB, ele funciona lá no Fórum da Justiça do Trabalho e antigamente a Justiça do Trabalho ela fazia atermações dos empregados que não tinham condições de contratar advogado, ela ia lá e ele fazia reclamação no próprio tribunal para um servidor do tribunal. E com a criação desse escritório corporativo, que hoje, graças a esse projeto da OAB Jovem, é exclusivo para jovens advogados. Então, o empregado que tem certa dificuldade, que é hipossuficiente, ele procura esse escritório corporativo mantido pela OAB e lá acontece um rodízio onde os advogados, os jovens advogados, atendem o cliente lá e cobram, claro, os honorários são um pouco mais baixos, é um valor, acho até que um valor simbólico, acho que poderia ser um pouco mais, tendo em vista a relevância do trabalho que o advogado desempenha num processo principalmente trabalhista, e hoje é exclusivo para jovens advogados, então é uma forma dele iniciar no mercado, né? É uma forma dele se tornar conhecido por clientes, né, principalmente pelo cliente trabalhista, que é mais no boca a boca, né? Você atende ele gosta do seu serviço, que conta para o amigo da empresa, e assim ele vai ganhando mercado, formando a carteira de clientes dele. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Eu escolhi estudar na Finca Unicentro porque na minha cidade é mais fácil para mim. Para quem está em busca de uma qualificação profissional, essa nova gestão, ela vem nesse sentido de sim dar esse apoio a esse aluno, né? A Finca Unicentro ela tem a disponibilidade de cursos diferenciados. Eu tenho certeza que eu vou sair preparada para o mercado de trabalho. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca Unicentro, para quem sabe onde quer chegar. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Fazer ciências contábeis na Finca é uma satisfação muito grande. A gente tem profissionais muito bem preparados aqui na Finca. Os professores são qualificados, são os melhores. E aqui a mais me atendeu em termos de estrutura e por possuir um corpo pedagógico de excelência. Gestão hospitalar é uma área que precisa de profissionais qualificados. E a Finca é que faz isso acontecer. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca em Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar. Voltamos com sala de opinião. Ao nosso lado, Felipe Gurjão. Ele é advogado e presidente do OAB Jovem do Estado de Rondônia. Presidente, com relação ainda a esses cursos que são oferecidos à nossa juventude, aos novos advogados, os advogados jovens, que cursos são esses e a duração geralmente desses cursos? Olha, os cursos, tem alguns cursos padrões que são oferecidos pela OAB, né, pela Escola Superior de Advocacia, a ESA, e a OAB Jovem ela sempre está em parceria com a ESA, né? A gente tem realizado os cursos de iniciação à advocacia. Esses cursos acontecem em módulos, sempre sexta e sábado, sexta-feira de noite e sábado o dia inteiro. E tem assim um calendário extenso.
né? Mas cada OAB do estado, Porto Velho tem uma agenda, Ariquemes tem uma, de Paraná tem outra, Cacoal tem outra. Vocês conseguem oferecer em todo o estado? Conseguimos. Hoje a OAB aqui em Rondônia ela é distribuída em 18 subseções. Eu vou lembrar o nome das maiores aqui: Ariquemes, Jaru, de Paraná, Cacoal, Vilhena, Ouro Preto, Rolim de Moura. Então, em todas essas cidades, a OAB ela tem um espaço físico onde ela pode oferecer esse curso presencialmente, e a gente faz um intercâmbio. Vem advogados renomados de Paraná, Porto Velho, de Porto Velho a Cacoal, de Ariquemes a Ouro Preto, e a gente vai fazendo esse intercâmbio de profissionais, até para mesclar um pouquinho as teses, né, em que cada profissional tem trabalhado em cada cidade, trocar um pouco de experiência. Mas quem tiver mais interesse por esses cursos pode consultar o site da OAB. O presidente Andrei, ele implementou muito esse trabalho no estado. Demais, né? Demais. Principalmente na gestão passada, o presidente Andrei humanizou as salas de atendimento ao advogado. Hoje, em todo fórum, fórum civil, fórum trabalhista, na sede da Polícia Federal, no Ministério Público, hoje, em todo o órgão, assim, praticamente 100% dos órgãos, há uma sala especial para o advogado, com um funcionário treinado, onde ele pode peticionar, onde ele pode consultar o seu e-mail, imprimir uma petição, tirar xerox de um processo. Então, esse trabalho realizado pelo presidente Andrei na gestão passada, com relação aos espaços físicos e esses serviços oferecidos ao advogado, é uma coisa que a gente, inclusive, acho que são as salas mais bonitas e mais bem equipadas do Brasil. Não é porque eu sou aqui de Rondônia, não é puxando sardinha, né? Para a gente não, mas o trabalho realizado aqui é único. Presidente, não faz muito tempo que eu vi pela imprensa em que foi realmente Porto Velho foi sede de um encontro da juventude, né, dos advogados do Brasil. Como é que foi esse encontro e qual foi o objetivo maior desse encontro aqui em Rondônia? Olha, foi tudo presidido por você, né? Sim, sim. Na verdade é um motivo de muita alegria, assim, de muito orgulho, porque pela primeira vez na história de Rondônia, mais de 40 anos de casa, foi a primeira vez que a gente recebeu um evento desse porte. A sede de um encontro nacional da Jovem Advocacia é decidido nos nossos colégios de presidentes de OAB Jovem do Brasil. E a gente suou a camisa lá para entrar num consenso, porque todo mundo quer né? trazer esse evento, o Brasil todo quer levar. E a gente, disputou com São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, os grandes centros assim, todo mundo quer levar. Então a gente expôs o projeto de como seria o evento aqui, expôs a importância de trazer esse evento para cá, de valorizar a advocacia do Norte, sabe? Sempre foi esse o intuito, de valorizar a advocacia do Norte. E nós precisamos disso, né? De criar para a advocacia rondoniense um clima de network, onde os advogados, vieram mais de 200 advogados de todo o Brasil. Beleza. Fora os advogados que vieram do interior, o Poder Judiciário envolvido, todo o Tribunal de Contas envolvido nos dando suporte. Então, quer dizer, a gente criou para os advogados de Rondônia, trouxe de fora teses, temas atuais, discussões pertinentes, que trouxe assim um network, uma troca de experiência, uma troca de contatos profissionais muito grande para Rondônia. Principalmente para os jovens advogados, que eu não penso que sejam o futuro da advocacia, mas que sejam de fato um presente, o presente da advocacia, mas eu acho que politizou os advogados para discutir temas relevantes para a advocacia, como, por exemplo, a cláusula de barreira, né? O impedimento, por exemplo, que um jovem advogado tem de colocar o seu nome à disposição para representar a classe. Então, foi um evento que pôde não só trazer conhecimento jurídico e teórico para os advogados, trouxe também um network e ainda, eu acho que foi o mais importante, o mais relevante, conseguiu politizar, trazer as questões institucionais da ordem, que normalmente o advogado
não dá não discute, não dá a mínima importância, mas que vai afetar o dia a dia dele. Então, tivemos a presença do presidente nacional, Cláudio Lamarck, toda a diretoria do Conselho Federal, doutor Ibanez Rocha, Luiz Cláudio, secretário-geral da OAB. Também tivemos aqui a participação de ministros do STJ, Renato Saraiva, que é um advogado muito conhecido, é um procurador muito conhecido. Tivemos a presença também, que hoje é advogado, do Luiz Flávio Gomes, que já é de casa aqui, já veio várias vezes, mas que sempre leva muito público ao evento. Tivemos grandes mulheres também debatendo, tivemos a Ana Torres aqui, tivemos a Ana Paula, uma delegada que veio de fora falar sobre Maria da Penha, tivemos um grande painel aqui, também tratando sobre a participação da mulher na política institucional da OAB. A gente teve um espaço mais mulheres na OAB. Então, foi um evento que conseguiu, assim, abraçar e conseguiu abarcar muitos ramos do direito e muitos temas institucionais. Houve algum documento final, ou uma carta, algum documento Tivemos, final? Sobre o que saiu disso? A gente, junto com o Encontro Nacional da Advocacia, da Jovem Advocacia, nós tivemos um colégio de presidentes, onde a gente se reuniu para debater diversos temas, e desse colégio foi redigida uma carta da Jovem Advocacia para a Advocacia Nacional, que já foi divulgada, mas que acho que essa semana ou na próxima estará sendo entregue pessoalmente para o presidente Cláudio Lamarck. Junto com esse encontro, também aconteceu a 13ª Conferência Estadual dos Advogados Rondonienses. E aí também saiu um documento formal, onde essa carta é direcionada para a advocacia rondoniense, né? Eu vou deixar disponível depois esse material. Existe, por exemplo, qual é o endereço para que... Está no site de vocês? Ou tem algum endereço para que possa ser consultado? Sim, esse material já foi divulgado no site da OAB, é www.oab-ro.org.br. Lá o advogado tem acesso a esse material que foi redigido. A gente também tem a fanpage da comissão da OAB Jovem Rondônia, também está disponível lá. E nesse mesmo site que eu acabei de falar, também está disponível aquela grade de curso que é realizado em parceria entre a Escola Superior de Advocacia e a OAB Jovem. Por exemplo, os trabalhos que foram debatidos, existe algum desse trabalho também que foi publicado em algum lugar? As teses que foram discutidas, existe algum lugar que eu possa pesquisar? Então, a Escola Superior de Advocacia, ela está confeccionando uma revista, né? Primeiro a gente vai lançar uma revista digital e depois, possivelmente, a gente vai tornar ela física. Então, em breve, a gente vai estar disponibilizando algumas teses, artigos jurídicos, que teve a participação, inclusive, de toda a comunidade acadêmica de Rondônia. Você me falou que existe um trabalho interessante com relação à visita, né, da OAB Jovem nas faculdades, orientando o futuro jovem advogado com relação ao que é a profissão, o que ele vai enfrentar. Mas eu gostaria que você me falasse um pouco como é feito esse trabalho nas faculdades. Tá. Bom, a Faculdade de Direito ela tem tem a grade curricular dela e tem nela alguns espaços de atividades complementares. É aí que a gente entra, nas atividades complementares. As faculdades nos convidam para determinado dia ir lá e expor um pouco como é que funciona a profissão. Dizer, né, normalmente a gente distribui essa tarefa para algum membro da comissão que se coloca à disposição para ir. Eu normalmente vou, ou o nosso vice-presidente vai, os diretores, os membros no geral, e lá a gente vai expor como é que é a advocacia, quais as dificuldades, por que é bom, por que é ruim, diferenciar um pouquinho, como eu falei, o advogado empregado do dono de escritório. A gente tenta também, que é uma dúvida muito frequente, esclarecer qual é a diferença do advogado empregado
e do advogado associado, né? Tem muitos escritórios de advocacia, principalmente os grandes escritórios de advocacia, que muitas vezes camuflam uma relação de emprego, de trabalho, de um advogado empregado, né? Ele é de fato um advogado empregado, mas está contratado como um advogado associado, né? Isso para se eximir de alguns encargos, né? de alguns encargos trabalhistas. Então a gente tem tentado nessas palestras fazer esse informativo, como é que funciona, como é que é o dia a dia de um advogado, né? É basicamente isso. Vou fazer aqui um pequeno intervalo em História de Opinião, mas já voltamos. Eu indico a medicina veterinária aqui da finca porque a estrutura faz toda a diferença no momento da nossa formação. Hoje a gente tem uma fazenda muito bem montada, que a gente tem aulas práticas. Laboratórios bem equipados, modernos, com vários equipamentos. Com toda essa infraestrutura que a finca pode oferecer pra gente, eu tenho certeza que todos os alunos vão conseguir sair pronto para o mercado de trabalho. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca em Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Bom, eu escolhi farmácia aqui na finca porque os professores eles são muito bons. A maioria tem mestrado e doutorado. Nós temos uma educação completa. Bolsa rotativa, que isso facilita bastante para quem não tem condições de pagar o curso integral. A gente consegue formar profissionais mais capacitados para o mercado de trabalho e também mais versáteis. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca em Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar. Voltamos com o Sala de Opinião. E aqui o Dr. Felipe Gurjão, ao nosso lado, advogado e presidente da OAB Jovem de Rondônia. Doutor, nós sabemos que advogado, a advocacia, é uma das profissões bastante difundida no Brasil. E, logicamente, que os jovens se empolgam, né? Lógico, como qualquer outra profissão, quero ser advogado. E quais as dificuldades que um jovem advogado enfrenta, né, para conseguir, na realidade, o mercado de trabalho? É problemático? Olha, eu, às vezes, respondendo questionamentos de alguns colegas, sempre me perguntam assim, se a advocacia dá dinheiro, e depois eles me perguntam qual é a área do direito melhor para se atuar. Para se faturar. Né? E eu costumo dizer que o que falta, acho que no Brasil, no mercado de trabalho, no geral, são profissionais vocacionados, né? Primeiro ponto, assim, é claro, é bom ser remunerado, bem remunerado, é bom ser bem remunerado, mas a gente tem que observar a satisfação, a vocação que a gente tem, né? E eu costumo dizer, olha, se você for um bom profissional, se você atuar com amor aquilo que você, né, que você escolheu, que você defende, tem espaço para você, pode ficar tranquilo. Agora, com relação à área, eu costumo dizer que a maior gama de clientes que tem são de clientes insatisfeitos. Na engenharia, na medicina, tem médico que não gosta de pegar em gente. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. E, assim, com o advogado não é diferente. Tem muito advogado, assim, que atua insatisfeito e deixa o seu cliente insatisfeito. Não é um problema sério. Não é comum eu estar, assim, às vezes,
e me deparar com clientes reclamando que o advogado não dá um feedback, não dá uma resposta, ele quer saber como é que está o processo, ele não é informado. Então, que liga para o advogado, às vezes o advogado não atende, não devolve, não retribui o recado que ele deixa. Então, quer dizer, se você acho que o essencial é você dar atenção para o cliente, atenção que ele merece, porque o advogado tem inúmeros processos, 1000 processos, e o cliente não, ele só tem aquele, então é o processo da vida dele. Ele quer sempre sendo informado do que está acontecendo no processo. Às vezes ele só quer uma ligação assim, ô fulano, sabe aquele seu processo? Está do mesmo jeito. Ele só quer ouvir isso. Ele só quer ser nutrido de informação. Doutor, é muito triste muitas vezes, com qualquer profissão, né? Você, quando procura um advogado, é porque você precisa, você está naquela... Está na dureza, na realidade, precisa resolver aquele problema, não sabe para onde ir. Então, eu preciso de um advogado para me orientar. E procura o profissional e o profissional fica seco, não dá uma posição, não dá uma resposta daquilo. Isso realmente assusta todo mundo. Não fosse com um médico que você entra no consultório e o médico não dá atenção para você, da mesma forma. Sim. E o que a OAB faz com relação a esse relacionamento cliente e profissional? Existe algum trabalho nesse sentido? Olha, muito difícil a OAB interferir nesse relacionamento entre o cliente e o advogado no dia a dia. Né? A OAB deixa o cliente livre para escolher o profissional que ele quer e normalmente se ele procura, se ele pesquisa, que é um profissional dedicado, um ético, íntegro, né? Normalmente ele não tem problema com o advogado. Mas assim como a gente conversou aqui, em toda a profissão tem o bom e o mau profissional. Quando ele escolhe o mau profissional, ele pode ter problemas corriqueiros com relação à falta de informação, mas às vezes ele encontra um advogado que às vezes além de mau profissional, chega até a ser um bandido, assim, de não repassar o dinheiro para o cliente, né, de cobrar mais do que pode, né, porque a gente tem um teto para cobrar, a gente tem uma tabela de honorário sugerida pela OAB, mas ela é para você ter um parâmetro do que você deve cobrar. Então, nesses casos, quando o cliente se sente, assim, vilipendiado pelo advogado, aí ele procura a OAB, né? É instaurado um processo ético disciplinar, e aí a gente tem várias sanções, a gente tem censura, tem suspensão, e pode chegar até a exclusão do advogado dos quadros da ordem. Então, fica difícil, a OAB não tem uma bola de cristal para adivinhar quando a relação está boa ou ruim. Mas quando o cliente procura a OAB e ela pode atuar na ética e na disciplina, ela atua. Ela cobra, né? Ela cobra. Ela cobra e a conta não é barata. Eu já tive a oportunidade de ser defensor dativo de alguns advogados que receberam esses processos ético-disciplinares e simplesmente eles acharam que não ia dar nada. Né? A gente tem que fazer essa defesa dativa, né? Não pode ter uma condenação sem defesa. Então mas assim, é minoria, a grande maioria dos profissionais são bons, são íntegros, são éticos, mas infelizmente tem uma minoria que dá esse trabalho para a gente. E a OAB pune. Isso aí já é uma esperança para aquelas pessoas que se sentem humilhadas muitas vezes, sim, né? Com certeza. Prejudicada por um profissional. Doutor, nós sabemos que a OAB Jovem também tem vários projetos e algum desses projetos importantes já viraram leis? Já. A gente, há um tempo atrás, foi sugerido por um colega que havia um benefício para os servidores municipais que faziam doação de sangue. Eles teriam como gozar de um dia de descanso e essa lei não estava mais em vigor e ele sugeriu que a gente reapresentasse isso. Nós fizemos esse projeto, eu não vou me recordar agora qual o número dessa lei, mas foi apresentada na Câmara dos Vereadores à época e ela se tornou uma lei. Por último, agora nós apresentamos um projeto para a formação de uma lei para um piso salarial para o advogado empregado.
aquele advogado com carteira assinada, aquele advogado da iniciativa privada com carteira assinada, né? Que pode ser um advogado empregado de por exemplo, de uma faculdade, de um grande magazine, de uma Americanas, por exemplo, ou pode ser aquele advogado com carteira assinada num escritório de advocacia. A gente apresentou esse projeto no nosso conselho seccional da OAB, ele foi aprovado e acho que dentro de algum tempo já deve ser apresentado ao executivo, que é de iniciativa do executivo, para que tenha uma lei que possa valorizar a profissão, que possa, hoje, o nosso piso é o salário mínimo, né? Acredito que não seja condizente com a importância que a nossa profissão tem, não menosprezando as demais, mas a gente apresentou esse projeto aí e espera que ele seja... Torcendo, né? E logo submetido ao legislativo e aprovado. Nós sabemos que o estudante sai da faculdade, ele sai como bacharel. Uhum. E para conseguir exercer a atividade, tem que fazer a prova da OAB para se tornar advogado, né? O que o senhor acha dessa prova? Quais são a rigidez dessa prova? Uhum. Ela realmente cobra conhecimento desses bacharéis para se tornar advogado, doutor? Olha, a gente tem uma batalha constante para defender essa prova. Porque vira e mexe, tem às vezes algum deputado que faz um projeto de lei para acabar com essa prova. Eu acredito que ela é de extrema importância. Eu acho que toda profissão deveria ter uma prova dessa. A advocacia, né, ela é equiparada à magistratura e ao Ministério, né, à carreira do Ministério Público. Eles têm provas dificílimas, né? E eu acredito que a prova da OAB, você não é de se descartar. Tanto é que o nível de aprovação é muito baixo. Mas eu ainda acho ela fraca. Eu acho que ela devia ser muito mais difícil. Eu acho que deveria ser uma prova equiparada à prova para ser aprovado num concurso da magistratura, num concurso do Ministério Público. Eu acho que a gente tem que lutar por isso. Qual o percentual de aprovados numa prova dessa? Parício, acho que, salvo engano, varia muito. Hoje a prova é realizada pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV. A OAB ela tem um banco de questões que é submetido a um rodízio, mas quem confecciona e aplica a prova é a Fundação Getúlio Vargas. Entre 20% e 30% de aprovação. É muito pouco, né? É muito pouco. É muito pouco. Essas pessoas que tentam passar no concurso, o que faz? Ela tenta novamente ou fica por aí mesmo, continua o bacharel? Olha, como é que faz para ser advogado depois? São 3 provas por ano, né? Primeira fase, 80 questões objetivas. Quando você é aprovado na primeira fase, você é submetido à segunda fase, que é uma prova com algumas questões subjetivas e uma peça prático-profissional. Eles vão te apresentar um caso e é como se simulasse um cliente chegando no seu escritório te contando um problema, e ali você tem que ter o remédio jurídico e fazer a petição na hora, como se você estivesse endereçando ela a um juiz, a um desembargador. Vai depender se é uma contestação, às vezes um recurso, às vezes um recurso especial, um mandado de segurança, vai depender da peça. E você pode escolher, nessa segunda fase, você pode escolher a área prático-profissional. Pode ser tributário, pode ser civil, pode ser trabalhista, pode ser penal. E não existe, por exemplo, eu fui reprovado na prova um ano. No outro ano, você pode fazer a prova quantas vezes quiser. Não há problema. Teve uma inovação há pouco tempo agora, que você foi aprovado na primeira fase, fez a segunda fase, reprovou, você tem uma chance de, na próxima prova, fazer apenas a segunda fase. Aí, se você não passar nessa segunda chance, aí você zera e volta. A próxima prova é a partir da primeira fase de novo. Então, facilitou um pouco mais. Já facilitou demais. Eu acho que não devia ter isso, não. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo, história de opinião, e já voltamos.
Eu escolhi a Faculdade Metropolitana pelos títulos que os docentes possuem. A boa localização dentro da cidade e depois pela estrutura. E vou conseguir ingressar no mercado de trabalho sem problema algum. Vou sair do curso de Estética e Cosmética, uma profissional de excelência e muito capacitada. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca em Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Eu escolhi estudar na Finca Unicentro porque na minha cidade é mais fácil para mim. Para quem está em busca de uma qualificação profissional, essa nova gestão, ela vem nesse sentido de sim dar esse apoio a esse aluno, né? A Finca Unicentro ela tem a disponibilidade de cursos diferenciados. Eu tenho certeza que eu vou sair preparada para o mercado de trabalho. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca Unicentro, para quem sabe onde quer chegar. Voltamos com sala de opinião. Doutor Felipe, hoje Rondônia tem crescido, logicamente abriram novas faculdades no decorrer desses anos, novos advogados chegaram, não só formados em Rondônia, mas advogados de outras partes do Brasil, e vieram exercitar a sua profissão aqui. Como está o mercado de Rondônia para o advogado? Olha, competitivo. Como em todo o Brasil, muito competitivo. Hoje a gente chega à marca de mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Em Rondônia a gente estamos beirando aí 9 mil inscritos. Devemos ter uns 6.500, 7 mil advogados ativos no estado de Rondônia. A concentração maior sempre na capital? Metade desses advogados estão na capital. Outra metade está distribuída no interior. A nossa maior subseção é de Paraná, depois Cacoal, Vilhena. Se eu errei a ordem é por pouca coisa. Mas o estado está todo coberto, tem advogados em todos os municípios? Todos os municípios têm um advogado. E a gente, por exemplo, o Ceará tem cerca de 50 mil advogados. Nós temos lá, acho que umas 5 subseções. Aqui nós temos 9 mil advogados, quase 9 mil inscritos, e a gente tem 18 subseções. Então, quer dizer, às vezes até pouco advogado para manter uma estrutura tão grande, porque a única fonte de renda da OAB são as anuidades, né? Mas há espaço, é difícil, mas para o profissional comprometido, profissional abnegado, ele sempre vai ter espaço, em todas as profissões. E qual, por exemplo, a especialidade dentro da advocacia mais se concentra aqui no estado? Qual é a criminal, a trabalhista? Existe um foco maior, né? Bom, com relação às áreas de atuação, as maiores áreas de atuação, inclusive devido à crise que o Brasil tem enfrentado, eu tenho visto que tem crescido muito a área trabalhista, né? Hoje a gente tem bem desenvolvido aqui a Aeronatra, Associação dos Advogados Rondonienses do Trabalho. A gente tem também uma advocacia criminal muito forte, muito representada. Temos, inclusive, representantes aqui da Abraquim, da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Então, acho que a trabalhista, a advocacia criminal, a advocacia civil, no geral, né, que vai englobar o direito do consumidor, a área de família, a área empresarial, eu acho que são as áreas assim que mais concentram os advogados.
E aí depois a gente vai ter aquelas áreas que são os nichos mais específicos, né? A área tributária, a advocacia eleitoral, que também tem crescido bastante. Temos profissionais altamente gabaritados aqui. Em termos da criminal, se concentra muito mais aonde? Aqui em Porto Velho, município de Porto Velho? Ou não? Não existe assim uma... Eu não tenho essa estatística, te confesso, né? Que eu não tenho essa estatística, mas acho que por ter uma grande concentração, a maior concentração populacional ser aqui em Porto Velho, acredito que seja aqui, né? E também pelo fato das câmaras superiores do tribunal ser aqui em Porto Velho. Então, quer dizer, qualquer demanda judicial que acontece no interior e o cidadão, o jurisdicionado não está satisfeito, né, e o advogado entra com recurso, cai para ser decidido aqui em Porto Velho. Então, um advogado recém-formado procura a OAB para fazer a sua inscrição. O que a OAB oferece para esse advogado recém-formado? Olha, o que a OAB tem conseguido oferecer, além dos cursos, daquele convênio com descontos no comércio local e nacional, como eu te falei, através da Caixa de Assistência dos Advogados, a gente tem oferecido o token, que é você assemelha aquele tokenzinho do banco, para que você tem aquela senha, né? Hoje, o advogado, a maioria dos processos é aquele processo eletrônico. Você não tem feito mais aquela petição com evolução, não tem feito mais aquela petição no papel, tem sido aquela petição eletrônica. E para assinar essa petição, você precisa desse token. Esse token, para quem está iniciando na carreira, qualquer despesa que você pode evitar já faz muita diferença. A Caro disponibiliza o token e agora, recém-inaugurado, foi feito o Espaço Caro. Esse espaço, lá tem 20 computadores, onde o advogado, né, pode utilizar para peticionar. Aquele advogado que não tem escritório ainda, que não teve condições de montar o seu escritório, ele pode ir lá para peticionar. E a gente também disponibiliza salas para que ele possa atender o seu cliente de uma forma mais exclusiva, né, com um ambiente, assim, com uma cara profissional, sabe? E, assim, a preço módico. Você pode... Essa parte que tem os computadores é compartilhada, você não paga nada para usufruir, é livre. Agora, as salas para você, né, por exemplo, às vezes até um advogado do interior, né, lá de Vilhena, ele vai ter uma audiência aqui em Porto Velho, veio aqui, precisa conversar com o cliente antes da audiência, precisa se reunir com o cliente, explicar como é que vai funcionar os trâmites, então ele pode ir para esse Espaço Caro e atender o seu cliente lá. E o maior beneficiário dessa estrutura hoje é o jovem advogado. Doutor, cláusula de barreira, 5 anos, o que o senhor acha? O que tem sido feito com relação a isso? Olha, explicar assim para quem não conhece e não sabe o que é. A cláusula de barreira é um artigo que existe numa lei federal, no nosso Estatuto da Advocacia, que ela impede que o profissional com menos de 5 anos de inscrição possa colocar o seu nome à disposição da advocacia para representá-la. Ou seja, hoje eu participo da ordem, mas porque eu estou apenas presidindo uma comissão, né? O presidente, a diretoria, os conselheiros estaduais, conselheiros federais, eles participam de fato da chapa, daquela chapa que vai ser votada, que vai ser eleita, né? E esses profissionais, todos têm mais de 5 anos de inscrição. Veja bem, o jovem advogado, ele representa hoje quase que 60% dos advogados do Estado, dos advogados do Brasil. Isso é um número nacional. E esse advogado, ele não está representado nas chapas, né? Eu acredito que isso é um atraso. Eu acredito que a OAB, estamos lutando, inclusive agora nesse evento nacional que nós recebemos aqui, pela primeira vez foi decidido, né, os presidentes de OAB Jovem decidiram por grande maioria pela exclusão da cláusula de barreira. Então eu acho que é uma onda
uma onda que vem assim para ficar, é irreversível. Crescendo, né? É irreversível. Eu acredito que já tem vários PLs no Congresso tratando dessa matéria. Né? Algumas PLs tratam para excluir de vez. E a juventude vencendo essas barreiras. E outras PLs tratam para quebrar de 5 para 3 anos. Eu acredito que a OAB é uma instituição que defende a democracia, a pluralidade, a alternância de poder. Então eu acho que fica feio para a gente ter essa cláusula de barreira. Né? A gente depende do Congresso para fazer essa mudança, mas é uma mudança que está chegando e chega para ficar. Sucesso. Doutor, estou chegando ao final desse Sala de Opinião. Quero aqui agradecer imensamente a sua participação, o seu entusiasmo para com a OAB Jovem do Estado de Rondônia e do Brasil e desejar muito sucesso. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu admiro demais o teu trabalho. Obrigado. Acompanho sempre o programa. Outro dia já vi vários colegas aqui, já tinha me imaginado conversando com você, esclarecendo um pouco assim, a população, o telespectador, sobre o papel do advogado, o papel do OAB Jovem. Então, de coração, te agradeço essa oportunidade. A gente está à disposição para voltar quantas vezes for preciso. Tá? E é só o que eu tenho a dizer. Muito obrigado e estou à disposição. Eu que agradeço. E aqui está convidado, né, o doutor Andrei, né, o presidente da OAB, para vir aqui em Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Fazer ciências contábeis na finca é uma satisfação muito grande. A gente tem profissionais muito bem preparados aqui na finca. Os professores são qualificados, são os melhores. E a que mais me atendeu em termos de estrutura e por possuir um corpo pedagógico de excelência. Gestão hospitalar é uma área que precisa de profissionais qualificados. E a finca é que faz isso acontecer. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca em Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Eu indico a medicina veterinária aqui da finca porque a estrutura faz toda a diferença no momento da nossa formação. Hoje a gente tem uma fazenda muito bem montada, que a gente tem aulas práticas. Laboratórios bem equipados, modernos, com vários equipamentos. Com toda essa infraestrutura que a finca pode oferecer pra gente, eu tenho certeza que todos os alunos vão conseguir sair pronto para o mercado de trabalho. Vestibular 2017-2. Use sua nota do Enem ou agende sua prova pelo site vestefinca.com.br. Finca em Metropolitana, para quem sabe onde quer chegar.